Bíblia diz em Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz, né, que só existe uma fé, e esta fé é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que não existe outro, não existe várias fés. A Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 4, que só existe uma fé. E a Bíblia diz que esta fé é em Deus e no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer, no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, a Bíblia diz que só existe um Deus e um só Senhor, a saber, o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz também, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 3, o apóstolo João disse: a nossa comunhão é com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo. Então a Bíblia diz, se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia só manda crer em Deus e no Senhor Jesus, e mais nada e mais ninguém. Por isso que a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. O povo perece porque não quer ler a Bíblia, porque não quer conhecer a verdade. A Bíblia vai dizer, João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor Jesus falou, o povo perece, o povo vai para o inferno, porque não querem conhecer a verdade, para sair do engano, para sair da mentira. Não querem vir para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque diante da luz verdadeira, que a Bíblia diz que é o Senhor Jesus, a Bíblia vai me afirmar que o povo não quer vir para a luz, porque quem vem para a luz, quem está em trevas e vem para a luz, as suas obras serão reprovadas. Por isso que não querem vir para a luz. Jesus falou, não querem vir até mim, para teres vida. A Bíblia vai dizer também no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 14, como pois invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, quão formosos os pés os que anunciam o Evangelho, e a paz os que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, porque Isaías disse, Senhor, quem crê na nossa pregação? Romanos capítulo 10, versículo 14, fala, como crerão, como invocarão aquele que não crê? Como alguém pode crer no Senhor Jesus se não conhecer o Senhor Jesus? A Bíblia vai dizer mais, e como crerão naquele que não ouviram? Por isso que eu estou aqui, cumprindo o hino do Senhor. O Senhor Jesus disse, Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, porém, já está condenado. A Bíblia diz, e como crerão se não tem quem pregue? Estou fazendo isso. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então estamos certos de uma coisa. Esse trabalho está sendo feito. Essa obra está sendo feita. Porque a Bíblia diz que nós temos que andar na verdade. Jesus disse, todo aquele que é da verdade, e ouve a minha voz.
Ele falou isso na cara de Pilatos. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. A Bíblia diz também em João capítulo 10, Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem. Mas a voz de Jesus, irmão, como é que Jesus está no céu? Né? Como é que eu vou ouvir a voz dele? A voz dele é a palavra de Deus. O que está escrito neste livro, na Bíblia Sagrada, esta é a voz do Senhor Jesus. Por isso que ele falou no livro de João 8:51, aquele que guardar a minha palavra nunca verá morte eternamente, nunca irá para o inferno, aqueles que guardaram a palavra do Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e me seguem, e vêm atrás de mim. Então estamos certos que todos aqueles que não ouvem o Evangelho de Jesus, todos aqueles que fazem pecado, que não estão nem aí, que tomam a palavra do Senhor por mentirosa, este não é ovelha, este é bode. E a Bíblia diz que o destino dos bodes já está reservado, que é o lago de fogo e enxofre. Porque todos aqueles que rejeitam a sã doutrina, todos aqueles que rejeitam o único evangelho santo, imaculado, irrepreensível, incorruptível, descido do céu, este ama a morte, este ama Satanás e os demônios e quer morar com Satanás no inferno. Por isso que a Bíblia diz, para o seu irmão, por isso que a Bíblia diz que somente o Senhor Jesus Cristo, somente Ele tem este poder, esta autoridade dada por Deus, de assim tirar o homem do fogo do inferno, da condenação do fogo do inferno. Porque todos quantos não têm um compromisso com Jesus ainda, todos quantos não aceitou Ele como seu Salvador na sua vida, todos quantos desprezam a palavra de Deus, não está nem aí, quer viver na sua vida promíscua, na sua vida maldita, adorando gesso, barro, enchendo a cara de cachaça, de droga, da prostituição. A Bíblia diz que essas pessoas já estão condenadas ao lago de fogo e enxofre. O diabo só está esperando essa pessoa morrer para levar para o inferno. Porque a Bíblia diz que não tem condenação para aqueles que seguem a Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por isso que a Bíblia vai nos afirmar, não é que o Evangelho de Jesus, ele é pregado para tirar o povo da condenação. A Bíblia vai dizer no livro de João, o Evangelho, capítulo 5, versículo 24, Jesus disse: na verdade eu digo, que aquele que crê em mim e nas minhas palavras, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aqueles que aceitam Jesus para obedecê-lo em toda a sua palavra, seguir a Ele, ser um seguidor, como o apóstolo Paulo, como Pedro, como Tiago, como João, como Estevão, como Matias, como os apóstolos. Porque a Bíblia vai nos ensinar, a Bíblia vai nos instruir, nós andar no caminho da vida eterna, no caminho da salvação. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a Bíblia vai nos ensinar a nós andar no caminho da salvação, no caminho da verdade, no caminho que conduz à vida. Que poucos são os que entram por esse caminho, porque na verdade a Bíblia diz que a porta é estreita, o caminho é apertado, e poucos são os que entram por ele. João 10,9, a Bíblia diz que Jesus é a porta do céu. Jesus é a porta, ele falou. João 10,9, Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Então Jesus, ele é a porta. Então o Evangelho de Jesus nos ensina nós a andar na verdade, e a verdade é Jesus.
Quem anda na mentira, no engano, a Bíblia diz que é filho do diabo. Todo aquele que mente, anda na mentira, anda enganando, roubando, todos eles são filhos do diabo. Mas aqueles que andam na verdade, estão andando com Cristo, porque Jesus falou: eu sou a verdade. Não existe outra verdade. Se você ler a Bíblia, se você tirar poeira do Salmo 91 e pegar sua Bíblia para você ler, você vai ver que a Bíblia, os apóstolos de Jesus, só seguiram e obedeceram e andaram segundo a fé em Cristo Jesus, e mais nada e mais ninguém. Não importa em quem você crê, a Bíblia diz que só existe um Senhor e um só Deus. João 17,3, a Bíblia diz: a vida eterna é esta, que creia em ti só, por Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo, a quem tu enviaste. A Bíblia diz que só dois é a vida eterna: Deus e o Senhor Jesus. O apóstolo João também disse, como eu já disse no começo, 1 João capítulo 1, versículo 3, ele disse: a nossa comunhão é somente com Deus e com seu Filho Jesus. Mas as pessoas têm comunhão com tudo é que é coisa. Ah, irmão, o que tu tem a ver com isso? Eu sigo o que eu quiser. Então vai para o inferno com a sua crença do diabo. Eu estou aqui pregando para te livrar do fogo do inferno, porque estas palavras é palavra de vida eterna. João 6,68, o apóstolo Pedro disse: Senhor, para quem nós iremos, se só o Senhor tem a palavra da vida eterna? Bom dia, tudo bem? Então, quando a Bíblia diz, o apóstolo João disse: a nossa comunhão é com Deus e com Jesus, somente. A gente ficou até vendo depois, Fernando. Muitos têm comunhão com as estátuas de gesso, de barro, de tudo que é jeito, que não anda, que não fala, que não apalpa, nem som algum sai da sua garganta. Que a Bíblia diz também que as estátuas de gesso, seja lá do que for, imagem, seja lá do que for, a Bíblia diz que é demônio. Até quando você vai ficar adorando Satanás? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20, a Bíblia diz que as imagens de escultura são demônios. Por detrás de cada imagem, por dentro de cada imagem tem um demônio. A Bíblia diz. O povo gosta de adorar Satanás, porque você não adora o verdadeiro Deus, a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 20, a Bíblia diz que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Não existe nenhum outro que salva. Atos Apóstolos capítulo 4, a Bíblia diz que nenhum outro nome é dado entre os homens, nem embaixo na terra, nem em cima no céu, pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Primeira Coríntios capítulo 8, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Dia 31, você vem tomar um café com a gente. Neste dia teremos sorteios de brinde, serviços farmacêuticos gratuitos e muito mais. Aproveite também para conhecer o nosso plano de saúde, o Sempre Bem. 1 Coríntios capítulo 8. Do mercado, farmácia Pague Menos, situado no bairro do Maracanã. Eu vou ler. Eu sei o que está escrito, mas muitas pessoas não acreditam. 1 Coríntios capítulo 8. Versículo 5 diz assim: porque ainda que haja também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer na terra,
como há muitos senhores. É o que a Bíblia diz. Na terra existem muitos deuses. Com D minúsculo está escrito aqui. Porque Deus com D maiúsculo é somente o Pai de nosso Senhor Jesus, que é o verdadeiro. Há muitos deuses, muitos senhores. A Bíblia diz que nessa terra tem, não é verdade? Muitos senhores, senhoras de tudo é que é jeito. Pecadores de tudo é que é jeito. Muitos senhores, muitas senhoras, a Bíblia diz que tem, que ia ter. Mas o versículo 6, sabe o que diz? Todavia, para nós, há um só Deus e Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, o único Senhor existente e verdadeiro. O resto são tudo demônios. Tudo demônios. Veja só, o povo prefere acreditar nos homens do que na palavra de Deus. Onde a Bíblia diz que só existe um Deus e um só Senhor só. Um só Senhor. E o povo fica até de apodrecida, de padroeiro, de roque, de ripa. Todos eles são demônios. Aparecida é um demônio. Jesus é o Senhor. A fé em roque. Quem foi roque? Quem é roque? Quem é Rita? Essa fé é fé em demônios. Você está colocando a sua fé em Satanás. Porque a Bíblia diz que a fé só existe uma. Bora para a Bíblia. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 3. A partir do versículo 4. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados, e uma só esperança. Uma só esperança. O que a Bíblia diz? O apóstolo Paulo disse também que nós não devemos nos apartar da esperança que há em Cristo Jesus. Uma só esperança, a Bíblia diz, da vossa vocação. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. A Bíblia diz que só existe uma fé. Uma fé somente bíblica. A Bíblia diz uma somente fé. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele disse: a vida que agora eu vivo na carne, nesse corpo físico, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha a fé dos apóstolos. Paulo falou que a fé dele estava em Jesus Cristo. João falou que a fé dele só está somente em Jesus Cristo. Todos os apóstolos só criam no Senhor Jesus e mais nada e mais ninguém. Se você não sabe, Jesus falou que na terra ia ter muitos falsos profetas, muitos falsos líderes religiosos, mentirosos, muitos filhos do diabo. Jesus falou que ia ter na terra. Por que você acha que a Bíblia diz no livro de Apocalipse o diabo que os enganava
foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre. Se você é inocente, desperta. Se você pensa que tudo vem de Deus, desperta. Tem pessoas que trabalham para o diabo, se você não sabe, para enganar as pessoas, para levar o máximo de alma para o inferno. Papa Francisco é um dos tais que trabalha para o diabo. Da minha dona. Estilo Rural, consultório e Petshop. Agora você encontra rações, acessórios, vacinas e medicamentos para seus animais de estimação. E aproveita aqui na Doce Forte Balneário, você encontra tudo que você precisa em um só lugar. Aqui você encontra qualidade, preço baixo e o melhor atendimento da cidade. Descartáveis, doces, salgados, bebidas, chocolates e muito mais. Doce Forte Balneário, a loja mais doce da cidade. Aproveite e venha montar aquele look perfeito aqui na loja Papillon. Olha só, você encontra tudo na moda masculina, feminina e infantil. Como a Bíblia diz, falsos profetas, muitos mentirosos e apenas face da terra, porque somente o verdadeiro e a verdade só está em um só, Jesus. Ele é a única verdade. Então, se você não está parado para olhar, pesquisar, pessoas que trabalham no diabo, e como eu já disse, Papa Francisco é um dos tais. É o filho do diabo. Ali é Satanás puro, demônio. Minha linda, como é que tá? Que engana milhões de pessoas na face da terra. Mas a mentira desse filho do Satanás. Ensinando e indo contra a palavra do Nazareno. Mas você não percebe nada. Você não é Bíblia. Tudo para você é Deus. Então ali é um demônio, o Papa Francisco é o Satanás. E quem segue ele está indo para o inferno juntamente com ele. Porque somente os seguidores de Jesus Cristo irão para o trono de Deus, irão para a glória. Os padres, essa conversa do diabo, de Dona Jezebel, que a Bíblia diz que são demônios, porque você não vai ler a Bíblia. Ele está te enganando. A Bíblia diz que as imagens são demônios. Está escrito aqui ó, na Bíblia. Eu posso te provar. Pesquise na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 20. Vai ler. Valeu, irmão. É espiritismo, é macumba, é candomblesseiro. É tudo que é Satanás tem na face da terra. Tudo filho do diabo. Catolicismo romano. Espiritismo, candomblé. Tudo é farinha do mesmo saco. Tudo filho do diabo. Tudo estão adorando os demônios. A Bíblia diz que só é filho de Deus quem anda na doutrina de Jesus Cristo. Sabe onde é que está escrito? 2 João 1,9, a Bíblia diz que aquele que não perseverar na doutrina de Cristo não é de Deus.
Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz que Deus tomará vingança contra todos aqueles que não querem ter conhecimento de Deus e que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este sofrerá longe de Deus e da glória do seu poder, lançado na perdição. Olha o que é que a Bíblia diz. 2 Tessalonicenses 8. Que o próprio Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, vai jogar dentro do inferno aqueles que não obedecem cada um, o Evangelho é livre, de nosso fazer a Senhor gente Jesus quer, Cristo. pode lavar mesmo, tá feio. Oxe, as pessoas são Aqui nós não trabalhamos. Defensor do diabo é o que mais tem, que defende Satanás. Eu sei o que eu estou falando, rapaz. Vai se converter, vai ler a Bíblia. O cego fica assim, o cego não consegue ver um palmo à frente do seu nariz. Porque está em trevas. Quem está em trevas não vê um palmo à frente do seu nariz. João 8,12. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui, eu estou com o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que Paulo é o principal defensor do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui nós defendemos Jesus Cristo. Aqui nós pega a doutrina de Jesus e manda fogo no diabo. Aqui nós pega a palavra. Aqui nós pega sobre Jesus Cristo e manda fogo em Satanás. Sai de baixo, Satanás, porque a palavra do Senhor é como fogo e como martelo que esmiuça. A palavra é viva e eficaz. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 29. A palavra do Senhor é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. Então, quando as palavras são pronunciadas, o diabo tem que se manifestar. O diabo não aguenta ouvir a verdade. Só quem é da verdade ouve a voz de Jesus Cristo e vem atrás dele. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Um excelente profissional. Eu vou botar 44 e 22. Ela só queria saber se era direito mesmo. Direito todo. Eu falei mais direito do mundo. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Ai, viu? Diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou longe do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos foi anunciado, seja anátema. A palavra anátema significa maldição. Maldição. O apóstolo Paulo disse: se alguém vos pregar outra doutrina, um outro evangelho, além deste que vocês já receberam, é maldição. São doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito diz expressamente que no final dos tempos Deus é fiel. o povo ia se recusar. Embalagens Canaã, a loja mais completa da cidade. 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito diz expressamente que se apostatarão ao fim da fé,
quando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Nesta terra, não tem muitas doutrinas, não tem várias religiões, vários segmentos. A Bíblia diz que são tudo demônios, são tudo doutrina de demônios, porque a Bíblia diz que a doutrina santa, imaculada e irrepreensível, descida no céu para o nosso coração, é a doutrina que Jesus pregou. O mal das pessoas é pensar que todos os caminhos levam o homem para Deus. O livro de Provérbios diz: tem caminho que aos sonhos dos homens parece um caminho perfeito. Caminhos que para os olhos dos homens, para os teus olhos, parece caminho de vida, parece caminho que vai chegar até Deus. Mas a Bíblia diz que o final desses caminhos é a morte, é o lago de fogo e enxofre. Caminhos que aos olhos dos homens parecem perfeitos, mas o final é a morte, diz o livro de Provérbios. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, não um dos caminhos. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, caminho de vida eterna, somente quem tem é Jesus. Palavra de vida, só quem tem é Jesus. Não são todos representantes de Deus. Então, como já dissemos, Jesus é o único caminho. Você vê que para pilhar nos outros caminhos não precisa muita coisa. É só viver do jeito que está. É só ficar do jeito que está. Não precisa converter. Não precisa mudar. Quem está na prostituição pode ficar. Quem está na cachaça pode ficar. Quem está nas drogas, no homossexualismo pode ficar. As outras religiões permitem tudo isso, mas sabendo que está indo para o inferno. E começou foi você. Na doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus. É necessário converter. É necessário nascer de novo. É necessário abandonar o pecado. Romanos 6:23. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor.
A Bíblia diz, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20, versículo 19, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, os idólatras, os idólatras do futebol, que adoram seus ídolos, os idólatras das músicas, os idólatras de má escultura, os idólatras de seres humanos, os feiticeiros, macumbeiro, espiritismo, ubanda, quimbanda, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, os bêbados, glutonarias e coisas semelhantes a estas, das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Você está vendo, eu estava falando que a Bíblia diz que os bêbados não entram no reino de Deus. O homem chegou até mim e disse, mas Jesus fez o vinho. Jesus bebeu vinho. Foi o que ele me falou. Mas para quem não conhece Bíblia nem Evangelho, Jesus é judeu. A palavra vinho vem de vinha. Uma vinha significa que vem da uva. Um vinhateiro, uma horta de vinha, de uvas. E o suco que Jesus bebia, o vinho que Jesus bebia, era somente extraído da uva. A uva era espremida e saía o suco da uva. Esse era o vinho que Jesus bebia. Os judeus, Jesus era judeus. Os judeus não permitiam. Os judeus não bebiam vinho fermentado. Jesus não bebia vinho fermentado. É o fermento que traz, que faz a pessoa beber, que faz a pessoa embebedar. Deixa ali para fermentar o vinho vários dias, para aquele vinho, para aquela uva se tornar em álcool. Mas Jesus não. Jesus bebeu extraindo na hora o suco da uva. Não foi vinho, não foi nada com álcool. Só está mostrando você dizer que Jesus bebeu cachaça. Onde a Bíblia diz que Jesus transformou a água em vinho. Aquele vinho foi um vinho celestial. Vai ser o meu amigo. Aquele vinho não foi um vinho natural. Foi celestial. Porque foi transformação sobrenatural. Foi tanto que o mestre Sara disse. A maioria dos casamentos, eles colocam o vinho mais ruim no começo, depois botam mais o melhor. Mas vocês têm observado o melhor até agora. Então, a desculpa daqueles que vivem enchendo a cara de cachaça, bebendo o misto do diabo, é porque não querem se converter. Eu no passado, há 7 anos atrás, eu vivia que nem um cachorro. Bebia até cair, me vomitava todo no chão. Um vício terrível por cachaça. Eu que via uma cerveja chegar minha boca cheia de água. Mas só isso que eu sinto por cachaça e por qualquer tipo de bebida. Ânsia de vômito. Jesus liberta da cachaça. Jesus liberta das drogas. Pode ser, meu irmão. Jesus, Ele é o único libertador. Pode ser, meu irmão. Jesus, Ele veio para libertar os cativos, os oprimidos. Glória a Deus. Vive uma vida maldita. Trabalhando
trabalhava para beber cachaça. Já fui jurado de morte. Muitas brigas. O povo ia atrás de mim armado para me matar. Mas o Espírito Santo de Deus, que a Bíblia diz, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a verdade de João 8,32, que é o próprio Cristo. Ela libertou-me. Ela me libertou da escravidão. Hoje não vivo mais em trevas. Hoje é minha vida. Nenhum outro nome há salvação. A Bíblia diz, João, Evangelho, capítulo 1, diz assim: ali estava a luz verdadeira, luz para iluminar as nações. Jesus é a luz verdadeira. Senhor, só existe Ele. Deus, só existe o Pai de nosso Senhor Jesus. Não é porque o crente, o assunto dele é só Jesus, não fala mais de nada. Não fala que crê mais e mais nada. Sabe por quê? A Bíblia diz que é para crer somente em Jesus. Obedecer somente a Jesus. Até Maria disse, ó, faz tudo o que ele disser. Até Maria disse, faz tudo o que ele disser. Ô meu irmão, pode ser. Porque bem saber disso, que ele é um fornicador, ou impuro, ou impuro, ou avarento, ou o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Muitas pessoas, muitos vendem a alma para o diabo, maçons desgraçados, vendem a alma para o diabo para ser rico, para ter próspero, para ser próspero nessa vida, para ter maçons, para ter carro de luxo, e indo para o inferno. Muitos vendem a sua alma para ter muito dinheiro, para ter milhões. Eu quero saber que os teus milhões, ou se o teu dinheiro vai pagar o fogo do inferno. A Bíblia diz de que é dinheiro para o homem ganhar o mundo para ele perder a sua alma. Avarentos, o seu Deus é seu dinheiro. A Bíblia diz: não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Tem pessoas que batem a mão no bolso e dizem: o meu Deus é meu dinheiro. Embalagens Canaã, Deus é fiel. Embalagens Canaã, a loja mais completa da cidade e região. Fone 3634-2390. Divida suas compras em até 4 vezes sem juros. Embalagens Canaã, sempre com grandes promoções. Está vendo esse mundo que é imenso? Não se pode comprar a metade do mundo. Se enchesse de pilha de dinheiro, se tivesse tanto dinheiro, enchesse de pilha de dinheiro, até o toco no céu, e faz assim: ó, isso aqui eu te dou, se tu largar essa fé, se tu abandonar o Evangelho, o Senhor Jesus.
Eu respondo que nem Menino, deixa eu brincar. Tu o apóstolo disse. O Pedro foi Paulo disse: o teu dinheiro seja para tu, para a tua perdição. A minha comunhão com Deus, a minha comunhão com Jesus não tem preço. Quer ver? Pega uma imagem maior que tiver, bota ela aqui, chega para mim e fala: ou tu prostra ou eu te mato. Pode matar, que eu não vou me prostrar diante de Satanás. Neste sábado, 29 de outubro, Fábio Batista estará fazendo um show pra você. No domingão, 30 de outubro, o show ao vivo ficará por conta de Miguel Real. Seu fim de semana no Vale Shopping. Prefiro morrer, prefiro alguém vir me matar, do que eu me prostrar. Eu nunca me prostrei quando eu estava no mundo. Nem com pouco agora eu me prostrarei perante Satanás algum. Quanto sempre, melhor quanto sempre na cidade, pode levar aquele confiança. Alô, Bocafés, Ana Maria. Encontra Empório Natural. Passa nos seus alimentos, no seu remédio. Empório Natural. Você que ouve a mensagem do Evangelho, você que ouve a doutrina descida do céu, Jesus disse: as palavras que eu vos tenho falado, essa doutrina não é minha, e sim do Pai que me enviou. Jesus veio do céu para ser na doutrina de Deus. E a doutrina de Deus está escrita neste livro. Porque as mesmas palavras que Jesus pregou, que Jesus ensinou, Loja João Eletro. essa doutrina. Por gentileza, rapidinho. Gente, nós temos aqui a Papillon, que está em promoção. Você não pode perder. Vista-se bem na moda na loja Papillon, tá bom? A Papillon te dá descontos imbatíveis. Tem confecção adulto, infantil, masculino, feminino, com ótimos preços aqui na loja Papillon. Mas o que a Bíblia diz? Jesus falou: a doutrina que eu estou pregando para vocês, os ensinamentos que eu estou pregando para vocês, eu ouvi de meu Pai. A doutrina que Jesus pregou, esse evangelho que está escrito neste livro, foi descido do trono de Deus. A palavra desceu. A palavra desceu. Para ensinar os homens o caminho da vida, o caminho da vida eterna. Jesus, ele veio como luz do mundo, ele veio como ressurreição e a vida, ele veio como grande abençoador da fé, ele veio como a ressurreição da manhã, ele veio como Salvador para os pecadores da face da terra. Feito aqui na loja Papillon, você encontra tudo na moda masculina, feminina e infantil. E aqui na Doce Forte Bomboniere você encontra tudo que você precisa em um só lugar, viu, Neilton? Aproveite! Descartáveis, doces, salgados, bebidas, chocolates e muito mais. Doce Forte Bomboniere é a loja mais doce da cidade. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Jesus disse: a Bíblia fala de mim, não fala mais de ninguém. João 6, 28. João 6, 28. Perguntaram ao Senhor Jesus: o que faremos para executarmos a obra de Deus? O que faremos, Jesus, para obedecer a Deus? Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creia naquele que ele enviou. Esta é a obra de Deus,
A obra de Deus é obedecer a Jesus. Glória a Deus. É crer naquele que Ele enviou. Amém. Esta é a obra de Deus. Jesus Cristo, Ele é a cabeça da igreja, diz a Bíblia. Ele é aquele que esmaga a cabeça de Satanás. Se você ler em Gênesis, a Bíblia diz que não é a mulher que vai pisar na cabeça da serpente, e sim o que dela vai ser nascido. O diabo engana que Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpente. Isso é conversa do diabo. O único que pisa na cabeça de Satanás se chama Yeshua HaMashiach, Jesus Nazareno. Ele sim pisa. Ele sim tem essa autoridade. Este nome se tem. Maria passa na frente de quem? Ninguém passa na frente de Jesus. Ainda mais uma pecadora. Não passa mesmo. Porque santo, onde toda a plenitude está habitada, é somente em Jesus, diz a Bíblia. Toda divindade está apoiada em Jesus. Quem passa na frente de Jesus? Quem passa? Ninguém passa. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele está na frente do grande exército celestial. Ele é aquele que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz que o Senhor Jesus foi fiel até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, foi dado a Ele o nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus aqui nessa entrada, olha a batata aí, gente! Os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, que toda língua confesse que somente Jesus Cristo é o Senhor. Vamos lá, para hoje também aqui no Mais Supermercado, Mais Economia. Lembrando que o Mais amanhã, o que será aberto é na Santa Rita. O Mais aqui não abre amanhã, o da Santa Rita. Santa Rita não existe aí, do diabo. Só existe Jesus como Senhor, o Santo. Que nunca teve pecado, que nunca falhou, que nunca errou, nunca houve engano na sua boca. Sabe qual é o nome dele? Jesus é o nome dele. O resto são todos pecadores miseráveis. O que a Bíblia diz? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, seja amaldiçoado. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja amaldiçoado. Jesus diz: todo aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então, se alguém não ama, o Senhor Jesus não vai guardar os seus mandamentos. E você que não guarda, você é amaldiçoado. Você me prefere crer no pedaço de gesso de barro. A Bíblia diz que você é amaldiçoado. A Bíblia diz que essa imagem de escultura é maldição. E quem segue essa imagem de escultura é maldito também. Está escrito, Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15.
Isso tudo é coisa do diabo. Você vai falar se gastar dinheiro, né? Se postar de gesso, de barro. Mas você é besta, rapaz. Esses demônios colocar dinheiro para se postar de Satanás. 6,95 pacote, bala mastigada. Essa fama te leva pro inferno. Pacote, barra de chocolate, coqueteiro LED de 1 quilo por apenas R$19,95. Pote 250 ml, cristal por 25 unidades. Apenas promoções. Divida sua compra via eu vou fazer aqui do lado. Fique sabendo que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, é a única palavra que vai salvar o homem do fogo do inferno. O que tiver fora vai condenar ele. Algumas pessoas fizeram da sua casa morada de demônios. Pegam um altar com várias fileiras, uma mesa, enche tudo que é tipo de imagem. E a Bíblia diz que está enchendo a casa de demônios. Suas imagens são demônios, a Bíblia diz. Então a maioria das pessoas enche a sua casa de altares de demônios. Chega em casa hoje, pega um porrete, pega uma marreta, esbagaça isso, queima essas maldições do diabo e aceite Jesus Cristo, que os teus olhos irão se abrir, porque você está cego. O único que abre visão de cego, nunca se ouve alguém na terra que abre visão do cego, a não ser Jesus Nazareno. É crucifixo. Você sabe o que é? Que o sinal da cruz, a imagem da cruz, esse que vocês penduram no pescoço, que vocês penduram no carro, ou que vocês penduram na sua casa. Você sabia que a Bíblia diz que é maldição? A Bíblia diz que nós temos que amar a mensagem da cruz. O que é a mensagem da cruz? Jesus. Eu sou doido, mas sou doido por Jesus. Vamos ver quem é doido quando a alma descolar do corpo. Aí que eu quero ver quem é doido. Aí o doido vai dizer que fulano tá falando, fulano estava certo. Aí quem não cria no diabo, quando a alma descolar do corpo, vai passar a crer. Então a Bíblia diz que o crucifixo, seja ele vazio, seja ele com o bonequinho na frente, é maldição. Está escrito na Bíblia isso. Espírito no retrovisor do carro, a imagem de acontecida, aquela que parece um triângulo. É tudo que o povo tem, tudo que é coisa do diabo. Isso não vai te livrar nem de acidente, nem de nada. Isso é maravilha. Você não precisa, você não pode ter uma fé superficial, uma fé inventada. O que o povo crê é uma fé inventada pelo diabo. Aonde a Bíblia diz que só existe uma fé, e a Bíblia diz que essa única
Jesus. Se acrescentar mais alguém, vira demônios, vira doutrina de demônios. Ah, irmão, eu creio em Jesus, eu creio em Deus, eu creio em fulano, eu creio em Bertano, eu creio não sei de quem, e aquilo outro. Pronto. A Bíblia diz que a vida eterna é dois. Se alguém acrescentar mais alguém, vira doutrina de demônios. Porque nós não devemos seguir nem obedecer nada que está fora da Bíblia. Nós só devemos crer somente nas palavras escritas na Bíblia. O que está fora, eu posso dizer com toda convicção e certeza que minha fé é de luz. Fábio Batista estará fazendo um show pra você. No domingão, 30 de outubro, o som ao vivo ficará por conta de Elivelton Leal. Seu fim de semana no Vale Shopping. Vem pra cá. O fim de semana começou, o Vale Shopping está cheio de novidade pra você aproveitar. Jesus falou para o apóstolo Paulo. Então Jesus falou a Pedro e a outro discípulo: vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens. A lei foi lançada, a palavra foi semeada. Se você deixar ela dentro no seu coração, ela vai te salvar da condenação. Porém, Jesus tem pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Por conta de Elivelton Leal. Seu fim de semana no Vale Shopping. Vem pra cá. Jesus tem água. O fim de semana começou no Vale Shopping, tá cheio de novidade para você aproveitar. Diversão, entretenimento, comida boa e muita Jesus é a água viva. Nesse sábado, 29 de outubro. Jesus é o pão que desceu do céu. Uma coisa é certa. Jesus disse: todos aqueles que estão sede, venha a mim, beba de graça da fonte da água da vida. Jesus chama o povo para se saciar com a água da vida, que é a palavra de Deus. E a palavra é o próprio Cristo. Essa água que hoje é rejeitada, você que rejeita, você vai sentir sede como um rico que pediu a Abraão para lá vir molhar a ponta de água e vir pescar a língua dele. Essa água é a água da vida eterna, que é o próprio Jesus Cristo. Eu ligo com Jesus quando estava no fogo do inferno, que Jesus falou. Mas não tinha mais jeito para ele. Então essa água que hoje é rejeitada por você, esse pão vivo que desceu do céu, você que deixa a água da vida, é o próprio Jesus Cristo. Para beber misto do diabo, para beber cachaça do diabo, misto do diabo, que a cerveja é do diabo, cachaça é do diabo. Você que deixa a água da vida eterna para beber o misto do diabo, a bebida, a cachaça. Você que deixa
e se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Para se não abusar nos pratos deste mundo, nas imundícias que Satanás te oferece. A única água que o ser humano que despreza a água da vida nesta vida, nesse complicado, que parte para a verdade de Jesus, a única água que essa pessoa vai achar é um copo de lava do vulcão, é um copo de fogo e chofre, é o que você vai achar. Você que despreza hoje a ressurreição e a vida, aquele que tira da morte para a vida. É isso que você vai achar. Tormentos, fogo e ranger de dentes. Assim falou o Senhor Jesus. O inferno é lugar de tormento, onde há fogo e ranger de dentes. Ai, não existe inferno. Mateus 25, 33. Já que não é um espírito do inferno. Lê a Bíblia para você ver. Lê a Bíblia. Você que pensa, morreu, acabou. Mas se converter no Senhor, aceitar Jesus como Salvador da vida, que ele já está recebendo a idade, está perto de morrer. Vai morrer com Jesus, para não ir para o inferno. Rapaz, faz seu irmão. Porque a gente vê até os velhos, acha ruim da palavra de Deus. Perto do miserável, perto de morrer. E ainda rejeita a palavra. Mas tu chamou de miserável, irmão? Aí não pode, aí é xingamento. Jesus chamou a igreja, uma das 7 igrejas, de miserável. Jesus disse, vocês são miseráveis. Jesus que falou isso. Sabe qual é o pior miserável? É aquele que não se considera. Deus falou, vocês são miseráveis, cegos e nua. A democracia está sabendo, ele conversando aqui, vocês irmãos, né? É. Tá mais menino. As coisas, pai. As coisas estão sabendo demais. É por isso que eu hoje não entendo mais ninguém. Aí ele conversando aí aqui. Se for falar, ei, se for falar, fala comigo. Fala com minha esposa, não. Tá bom, é outra, cara. Por que ele vai deixar assim depois deixar? É que tem desejo de pregar a palavra do Senhor. Porque aqui é assim. Fala por trás. Se você for me deixar. O que você acha? Que eu vou dizer na sua cara o que a Bíblia diz. Mundo se apega a uma mentira. Porque eles disseram não. Pede para a mãe, né, que o filho vai fazer. Em todas as minhas pregações você vai abusar de ouvir que Jesus não tem mãe, a Bíblia diz. Em todas as minhas pregações você vai abusar de ouvir essa mensagem. Que Jesus falou que ele não tem mãe. Jesus não tem mãe, a Bíblia diz. Quem gerou Jesus Cristo dentro do corpo de carne de Maria foi o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz. E quem gerou Jesus Cristo, diz a Bíblia, foi o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que antes que houvesse o mundo, e antes que houvesse as coisas celestiais, os anjos dos céus, as ruas de ouro,
Jesus já estava à direita do poder de Deus. Jesus só fez descer. Jesus só tem pai, diz a Bíblia. Essa conversa entre a mãe é a conversa do diabo. Porque Jesus disse, ó, a minha mãe. Jesus disse a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Olha o que o Senhor Jesus disse. Chegaram para Jesus e disseram, a tua mãe, os teus irmãos e as tuas irmãs estão fora te chamando. Jesus disse, quem é minha mãe? Jesus disse, a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus disse, eu não tenho mãe. Ele disse, qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está no céu, essa é minha mãe. E aí agora Jesus tem mãe? Se ele mesmo falou que ele não tem mãe, ele tem mãe agora. Se ele mesmo disse que ele não tem mãe, está na Bíblia, eu posso te provar. Eu tinha o maior prazer de parar a pregação e te mostrar. Jesus dizendo que ele não tem mãe. E tem essa conversa, né? Rogai por nós agora e na hora da morte. Pede para Maria, para Aparecida, né? Sabe quem intercede a nós? Para Deus. Quem é o intercessor bíblico da Bíblia, que está escrito na palavra, que intercede a nós a Deus? O Espírito Santo de Deus. Veja só, botou uma mulher que tinha pecados, porque Maria tinha pecados, colocou ela no lugar do Espírito Santo de Deus. Para rogar o povo. Porque ela ficou e ele não estava em casa. A gente não estava essa conversa do diabo vai te levar para o inferno. Porque a Bíblia ensina intercede para nós a Deus. É o Espírito Santo. E sabe quem mais? A Bíblia diz que o Senhor Jesus intercede juntamente a Deus por nós. O Espírito Santo e o Senhor Jesus é que roga a nós a Deus. Diz a Bíblia, Senhor Jesus e o Espírito Santo. Mas por que? Se a Bíblia diz que é o Senhor Jesus e o Espírito Santo, por que colocaram Maria no lugar? Por que colocaram uma pecadora no lugar? Fica à vontade. Ai, irmão, tu não pode dizer que ela é pecadora, não. Ela disse, a minha alma se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria disse, Deus é meu Salvador. Ela tinha pecados porque ela precisava de um Salvador. Ela casou com José. Eu sempre gosto de falar isso. O que está escrito. Sabe o que está escrito? Que Maria casou com José. Teve relações sexuais com José. Gerou filhos e filhas. Diz a Bíblia que José engravidou Maria várias vezes. Teve relações sexuais com ela. E é virgem ainda, irmão. Está entendendo essa conversa do diabo? A Virgem Imaculada nunca foi. Imaculada é Jesus. E é princípio do Espírito Santo. 100% santo. É o que desceu de cima, não que estava embaixo. Aí a serva de Deus é considerada como senhora do Brasil. No Brasil não tem uma senhora, só tem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é o único que predomina sobre o trono de glória, juntamente com Deus seu Pai. É com base nas Escrituras.
Quem anda com Jesus trabalha com a verdade. Estou aqui para trabalhar com a verdade. Para te dizer, se você não se converter à doutrina no Evangelho de Jesus Nazareno, você vai queimar no fogo do inferno eternamente. Se a tua alma destoar do corpo, você no pecado. Alguém aí se manifesta para dizer que eu estou errado? Tem alguém? Algum corajoso? Para dizer que a palavra de Jesus está errada? Primeiro machão. Alguém? Você tem que ouvir e ficar quieto mesmo. Porque quem está errado murcha as orelhas e fica quieto. Essas mesmas palavras, ela é pregada para todos. Infelizmente para mim, se eu estiver errado, eu tenho que dobrar meus joelhos com a cara no chão, pedir perdão de coração, corpo, alma e espírito ao Senhor Jesus. Então fique sabendo, leia a Bíblia, para que o teu desejo de ler a Bíblia não seja tarde demais. Você hoje está respirando, você hoje está vivo. Você sabe que amanhã você vai estar vivo? Para quem será a tua alma? Para quem tem preparado? Jesus disse, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. Para quem será? Para quem está preparado? Se prepara, porque é a eternidade que vai vir. Você vai participar da eternidade. A alma do homem é eterna. Embalagens Cana 1, a loja mais completa da cidade e região. Fone 324-2390. A maioria das pessoas confunde as coisas. A Bíblia diz que o Espírito de todos voltará para Deus. O Espírito de todos é o fôlego de vida. Isso que é o Espírito que vai voltar para Deus. Todos os seres humanos, seja ele evangélico, seja ele macumbeiro, feiticeiro, seja ele quem for, o Espírito volta para Deus, mas a alma não. O ser humano ele tem corpo, ele tem alma, ele tem espírito. O Espírito de todos os homens, de todas as mulheres, voltará para Deus, que deu a ele o fôlego, mas a alma não. A alma será destinada conforme a maneira de viver de cada um, como está escrito no livro de Apocalipse, que a Bíblia diz que as pessoas vão ser julgadas conforme as coisas que está escrito no livro das obras. Então as almas, que é o sentimento, que é o que faz eu visualizar as coisas, eu enxergar, eu falar, a minha alma vai para o lugar que eu escolher aqui na terra. Se eu andei na verdade diante de Deus, em espírito e verdade,
consagrando a minha vida a Deus. Se eu morrer com a minha vida no altar, o sangue de Deus vem e me leva para o céu de Abraão. Mas daqueles que morrem fora da presença de Jesus, fora da palavra de Deus, aqueles que morrem no pecado, na cachaça, nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, é a pessoa terminando de morrer, a alma descolando do corpo, os demônios levando. Está na Bíblia. Nem que Deus te abençoe, te dê arrependimento e salva a tua alma do fogo do inferno. Se você deixar a palavra de Deus entrar no teu coração e você aceitar Jesus. Alô, Juvenal, alô, Milton, alô, qualificadora São Francisco, alô, batata embalagem, para você que vai vender água mineral, batata tem isotônico, batata tem copo descartável e muito mais, doces e salgados para ir com batata. Como diz a Bíblia, se você deixar a palavra do Senhor se revelar no seu coração, ela encheu o seu coração se você tomar posse da palavra de Jesus. Você será salvo. Esse serve para você fazer uma revisão de sua moto. É o melhor lugar para você trocar o óleo da sua. Você será regenerado por Deus. Aquicia, água mineral, distribuidora de bebida. Nós seremos salvos de 2 pela palavra, pela palavra de Jesus e também segredo pela palavra de vida eterna. Daí a água mineral, só mais de 50, água mineral Dias W. Lembrando que amanhã é dia de eleição, leva o título ao documento. Um abraço especial meu amigo Adriano, lanchonete Mototáxi Vitória, o cara que não gosta de barulho.